Aconteceu de novo e pode apostar, acontecerá ano que vem e no outro e no outro. Choveu a rodo no litoral norte de São Paulo e até este momento a tragédia contabiliza 46 mortos e 2.500 desabrigados. Como sempre acontece nessas ocasiões, os especialistas falam em ocupação desordenada de encostas e áreas de risco. Os oportunistas falam em mudanças climáticas. Lula? Lula não desce do palanque e escancara, mais uma vez, aliança com a imprensa amiga nesse esforço de marketing para se criar a ideia de um governo perfeito presidido por um verdadeiro semideus. Como eu disse aqui, mas não custa repetir, Lula e o PT vivem de imagem, de estatísticas, da realidade falseada pelos intelectuais, ou melhor, pelos ideólogos de esquerda. Entre Lula e a realidade existe um fosso, um abismo intransponível, porque para transpor esse abismo seria necessário que tanto o partido quanto o seu líder reconhecessem as suas limitações. Mas não só isso, que reconhecessem também as limitações dos seus adversários, o que é impensável para uma facção criada para exaltar os feitos quase sobrenaturais dele, Lula. Para Lula e o PT, tudo é uma questão de imagem. A mão direita não só fica sabendo o que a mão esquerda fez, a mão esquerda exagera os seus feitos, se vangloria e dá-lhe tocar a trombeta da hipocrisia. A realidade, para o petismo, está a serviço do partido, do projeto de poder do partido. Aí estão imagens de Lula sobrevoando a área atingida pelo temporal que vitimou quase 50 pessoas no litoral norte de São Paulo. Não faz mais do que obrigação, como diriam os meus pais, mas como entre a imprensa amiga tá na moda elogiar até espirro do Lula, não faltou quem visse o passeio de helicóptero dele como, sei lá, um ato heróico. Então, a figura física de um presidente, ela passa a ser fundamental. Às vezes ele não pode nem chegar nas áreas mais críticas por falta de acesso, mas ele chegando perto, sobrevoando, depois dando entrevista, muitas vezes se emocionando com essas pessoas. Isso faz muita diferença. O gesto político da solidariedade faz muita diferença. Eu acho que o colega aí nem se dá conta do que está dizendo. Como se o gesto político, a solidariedade de marqueteiro, fosse mais importante do que a ajuda de fato. E o pior é que, em tempos de uma imprensa corrompida pela idolatria a Lula, é bem capaz de o colega aí ter razão no que diz. Porque a política contemporânea, no final das contas, é isso mesmo. É dar esmola e tocar a trombeta, anunciando a própria bondade. Por falar no marketing político em meio a uma tragédia, eu fico só me perguntando o que os marqueteiros do PT pensam ao ver essas imagens da primeira-dama Janja se esbaldando no carnaval. Sejamos justos, a rigor, Janja não tem nenhuma obrigação de interromper a folia por causa da tragédia em São Paulo. Ela é apenas uma primeira-dama, deslumbrada com os holofotes que a perseguem. Ela não tem poder nenhum, certo? E eu estaria disposto a deixar a Janja se esbaldar no carnaval. O problema é que Janja e outras personalidades de esquerda, próximas ou não de Lula, vivem cobrando dos outros um altruísmo, um desprendimento, como é que eles gostam de falar? Uma empatia que eles não praticam, que eles desprezam. Por isso eu me vejo obrigado a usar o famoso e um tanto gasto argumento do imagina ser. Imagina se fosse Michele Bolsonaro, recolhida a um retiro evangélico no meio da tragédia. Imagina, só imagina, se fosse Bolsonaro e não Lula que estivesse pedindo orações para os vitimados pela chuva. Em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova
mais de 100 dias para a gente poder ter condições de trabalhar. E já que estamos nessa de imaginar, que tal imaginarmos a reação da imprensa, dos formadores de opinião, dos influencers, se Bolsonaro destinasse apenas 2 milhões de reais para as vítimas da tragédia? É, você ouviu certo, 2 milhões de reais. Foi esse o valor que Lula anunciou para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Aí, novamente, me vejo obrigado a comparar a reação de Lula III nesta sua primeira tragédia natural com o governo anterior, tão atacado. Em situação semelhante, depois das chuvas que atingiram a Bahia e Minas Gerais, Bolsonaro destinou 700 milhões de reais para as vítimas. Além desses 2 milhões aí, o poste e dublê de ministro Fernando Haddad correu para anunciar a doação de 11 milhões de reais em mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Sabe aquele iPhone que você trouxe a mais? Sabe aquele tênis que excedeu a cota de importação? Sabe aquela muamba que, vai destruir a indústria nacional? Pois é com essas coisas que Haddad pretende aliviar o sofrimento das 2.500 pessoas que não têm o que comer ou onde dormir. Parece piada, eu sei, mas não é. É o modo de pensar dos políticos de esquerda, dos intelectualoides sem contato com a realidade, dos formadores de opinião que jamais reconhecerão o erro de terem apoiado um fantoche, uma mentira, uma farsa. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque Lula é uma jararaca política e, como tal, ele sabe que hoje em dia, mais importante do que ajudar as pessoas de fato, é sair bem na foto. Não é, Lula? Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da deputada Tabata Amaral, que resolveu acionar o Ministério Público para calar um humorista, tudo por causa de uma piada ruim com cadeirantes e também por causa do machismo latente. Olha só o perigo. No meu texto de ontem, para a Gazeta do Povo, eu falo do medo que a burrice artificial tem de Alexandre de Moraes e concluo o texto com uma versão de A Cabeleira do Zezé, adaptada aos nossos tempos. E no texto de anteontem, eu pergunto ao leitor se você já fez alguma bondade mesmo, com B maiúsculo, na vida. Viu só? Tem muita coisa acumulada para você ler agora que o carnaval acabou. Para assinar a Gazeta do Povo, basta clicar no link que você encontra na descrição deste vídeo. Custa apenas R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. É para degustar e não largar mais. E aqui, o pessoal do departamento de assinaturas sempre me pede para dizer que você pode cancelar a assinatura quando quiser. Mas quem é que disse que você vai querer cancelar? Assine a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. E, por favor, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de comentar, de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Se Deus quiser e Ele há de querer, até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.